A segunda tradição africana, para atingires o pai, tens que matar o filho. E o camarada Lourenço, o que fez foi matar aos poucos o nosso pai, prendendo injustamente o Zeno. E foi o Zeno a causa de tanta agonia do nosso pai. Como eu dizia, o pai não comia, tentava distrair-se jogando basquete. E chorou 2 dias pelo Zeno, sem parar. Os olhos ficaram todos vermelhos e não conseguíamos fazê-lo parar. O nosso pai, em 2017, respondeu a um questionário ao juiz do Tribunal Supremo de 8 perguntas. O Zeno tem este documento, os nossos advogados o têm também, do qual inocentava o nosso irmão Zeno da responsabilidade da retirada dos dinheiros que lhe culpavam. E eu ainda me pergunto, mesmo assim, o Tribunal Supremo não deu resposta a este documento. Os 30 mil milhões que sempre estiveram dentro do cofre do Estado, que nunca saíram, também não deram resposta. Não permitiram que o pai falasse, mas o pai escreveu e está ali. Está a querer dizer que a morte de José Eduardo dos Santos deve-se a João Lourenço? É o responsável moral pela morte. E ainda há relatos da guarda do nosso pai, que continua sempre a falar comigo, que quando o pai chegou, houve um elemento que foi furando a parte de trás da casa, tentando penetrar dentro da casa e com a intenção de lá lançar um gás de veneno. Prenderam-no lá dentro. Acrescentou-se a situação de ter havido um plano mesmo de assassinar. E foi assim. Nosso pai depois perdeu a energia em casa. O presidente do Gabão veio e pagou a energia. É tão triste e é tão baixo o presidente João Lourenço retirar a luz daquele que lhe deu lugar. Retirou a luz do pai. Fomos nós que pedimos ao presidente do Gabão, e eu agradeço bastante ao presidente do Gabão que tenha vindo pagar a energia. Portanto, para dizer que o nosso pai não levou nada dos cofres do Estado, porque nem tinha a possibilidade, então, de ficar sem energia em casa. E foi um golpe muito baixo, e o mais baixo foi prender o Zeno nesta situação. O Zeno tem toda a razão em não aceitar o indulto. Na eventualidade do nosso pai ter errado bastante com o presidente Lourenço, que nós sabemos que houve momentos que errou, o nosso pai, ao indicá-lo, foi como se fosse uma intenção de paz, que o presidente Lourenço não entendeu. Não entendeu que o pai queria paz com ele. Na sua humildade de chefe de Estado, se calhar até entrar em diálogo com o irmão. A nomeação do presidente Lourenço não foi da vontade. Mas ainda assim eu gostaria de ter um encontro com o presidente João Lourenço. Eu não tenho medo daquela pessoa que matou o nosso pai, porque nós estamos nesta vida de passagem. E a morte é um nada. Simplesmente estamos do outro lado do caminho. E eu não tenho medo de me encontrar com o senhor presidente João Lourenço para analisar. E eu não tenho medo de me encontrar com o senhor presidente João Lourenço para analisarmos o estado da nação, as razões profundas que teve em ser o autor moral da morte do nosso pai, da perseguição dos nossos irmãos e de mim própria, que eu também teria, há 3 meses atrás, ser sequestrada pelo 2 agentes do SIC em minha casa, graças ao investigador Cassoma que me protegeu, também eu. Portanto, essas razões profundas deste ódio visceral pelo nosso pai, eu não tenho medo de me encontrar com o presidente Lourenço e aproveito
deixar esta chamada. Se o presidente Lourenço De seu irmão Zeno dos Santos, José Filomeno dos Santos, a fuga de Isabel dos Santos e de José demonstra uma perseguição a José Eduardo dos Santos? Com certeza. Por quê? Zeno seria o sucessor, Isabel a seguinte sucessora, José a mulher corajosa, uma coragem, uma determinação e portanto foram as duas irmãs que lá fora fazendo análises ao pai, e temos os relatórios médicos, eu tenho, que se descobriu que também teria sido envenenado aqui, portanto temos esses relatórios médicos. O mano Zeno seria o sucessor natural, mas para muitos homens do berreiro político não viam isso com muita satisfação, para os seus intentos, para as suas agendas, e então forçaram um baixo-assinado falso de que todo o berreiro político já não queria o pai e ele tinha que ceder ao camarada João Lourenço. Portanto, eu repito que há sim uma perseguição, mas nós estamos a fazer a gestão da crise, a gestão do tempo, porque nós somos apenas passageiros neste mundo e é neste mundo que vamos escolher. Porque vejamos, as guerras em Israel são de décadas, de famílias. Aquele que matou meu pai, o filho continua a perseguir os filhos daquele. E não será diferente para Angola. Não será diferente para a nossa família. É uma guerra declarada entre família dos Santos e família Lourenço. Eu particularmente nunca ia perdoar o presidente Lourenço por ter morto o meu pai. E os meus filhos por terem ficado órfãos do avô e terem tido, eu repito, todos os dias eu choro porque vejo o rosto do meu pai no caixão. E o meu pai foi com o rosto, não houve tempo de se fazer a mumificação. Ele foi com a boca aberta, que representa que queria falar, e não foi-lhe dado o direito a falar. E falará por intermédio de outros, como comigo, da Isabel, da José, que tem falado. Demonstra, como diz a tradição africana, que o morto vai procurar aquele que o matou. E a justiça será feita um dia. O velório, gostaria de chamar a razão. O velório foi uma palhaçada, uma falta de respeito, uma grande falta de respeito. Não me tem porque o corpo vir a bordo por trás, como se fosse um relatório do tal médico que já tinha sido comprado para apresentar dados falsos. Eu fiquei calma. Eu não chorei. Aí sim consegui chorar e que choro até hoje. Para onde hão de enterrar, depositar os ossos do camarada Lourenço o dia que ele morrer? Não terá um direito, não terá um espaço na Praça da Independência, porque ele não é um herói. E não se comportou como presidente. Se eu ainda estiver em vida, eu não deixarei que os seus ossos repousem ao lado do meu pai, nem do camarada Agostinho Neto. Porque isso não se faz. Trazer um presidente no porta-bagagem, retirar as honras, sequestrar o corpo, foi sequestrado, não foi trazido no momento ideal, porque nós não queríamos. A camarada Lourenço está doente, é pobre, está podre por dentro. É só isso que para mim significa terem tratado assim o corpo do nosso pai. E eu gostaria, nesta adenda, perguntar onde está o corpo do pai hoje. Para onde levaram? É uma pergunta que não se cala e eu não vou me calar. E se tentarem me calar, muitas vozes vão se abrir e falar. Para onde está o corpo? Eu quero justiça. As minhas lágrimas já não têm mais força de cair, mas agora vamos para a justiça. Onde está o corpo? Apodreceu? Por quê? O nosso pai tratou muito bem o corpo do Dr. Antônio Agostinho Neto.
E as minhas filhas ainda vão em visita de estudo ali e encontram o corpo. Por quê? Apodrecer o corpo do homem que te deu o poder. E depois retiraram para uma arca mais refrigerada, e depois mais, e depois parece que trouxeram um médico de uma ação musculosa de elementos da UGP, que nos tentou afastar do Zeno. O Zeno estava mesmo à frente de mim, impossibilitar que tivéssemos contato. Eu tentei saudar o Zeno, foi impossível. Havia lá uma mulher da UGP que disse: é o fim, orientada para que tu tenhas distância do teu irmão. O outro irmão tentou também saudar e foi levantado por um homem musculoso da UGP e atirado para fora. Nós fizemos aquela longa marcha e eu fui gritando. Eu não me calei, eu ofendi e dei alguns safanões a esta mulher da UGP, que eu não tenho medo de ninguém. E não tive medo ali. Naquela marcha para o jazigo houve esta ação musculosa para nós filhos. Para o próprio Zeno, meu irmão, que lhe foi impossível, foi impedido de olhar para o rosto do pai. E ele perguntou ao guarda: por que é que me fazes isto? E o guarda disse: o chefe é que me mandou. Tu não podes olhar para o caixão. Mas que arrogância, que maldade. Eu consegui ver o rosto do pai, sim. O Zeno apenas lhe deram o direito de ir no domingo no memorial. Toda a semana que esteve em casa, o Zeno não podia ir para lá. E no final não se despediu do pai. É muita maldade, é muito ódio. E eu penso que as pessoas têm que ter a capacidade de superar os ódios e a maldade. Mas eu nunca hei de perdoar o camarada Lourenço. O camarada Lourenço, eu, a minha família e os nossos descendentes estamos em guerra até a 9ª geração com a vossa família. É assim que são as guerras do povo de Israel.